Bem, voltando aqui neste dia, pega essa palavra. Nós falamos sobre Sunamita, que o filho dela estava morto em casa. O servo de Eliseu perguntou se estava tudo bem. Ela disse que estava tudo bem, mas não estava. Mas ela falou pela fé. Vamos conhecer a história de Sunamita, que muitas pessoas não conhecem a história. A Bíblia fala, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então, Eliseu passava por esse lugar chamado Sunem, e ele sempre parava ali, e a mulher constrangeu ele a comer pão, e ele sempre parava por ali. Então a mulher chegou para o marido e falou assim, olha, eu vejo que esse homem, ele é santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, obra de pedreiro, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, para todas as vezes que ele passar aqui, ele fica lá, Aí o que acontece? Eliseu ficou tão feliz quando ele passou lá, encontrou aquele quarto que ela preparou para ele, logicamente junto com o marido. Então disse ao seu moço Geazi, Eliseu falou para o auxiliar dele, chama esta Sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. E ele perguntou para ela assim, o que eu posso fazer por você? O que você precisa diante do rei? O que você precisa diante do comandante do exército, que Eliseu conhecia? Ela não precisa de nada, eu vivo aqui com o meu povo. Então Eliseu perguntou, mas o que a gente poderia fazer por ela? Falou com o auxílio, com o ajudante dele. O ajudante falou assim, ela não tem filhos. Aí Eliseu falou com ela assim, olha, daqui um ano você vai abraçar um filho. Ela não brinca comigo não faça as coisas não. E justamente depois de um ano, ela estava abraçada com o filho, a criança nasceu, porque o marido já era muito velho, e aconteceu um milagre. A profecia de Eliseu falou que ela teria um filho, ela teve. E a criança crescia, a criança era uma criança saudável. Um dia a criança estava no campo com o pai, foi para o campo com o pai, o que acontece? A criança ficou com dor de cabeça. Olha só, com dor de cabeça. E o pai mandou o servo levar ele para casa. Quando ele chegou em casa, ainda com dor de cabeça, a criança faleceu. Olha só. O que fez Sunamita? Pegou aquela criança, levou até o quarto que ela tinha feito para Eliseu, colocou ele em cima da cama que ele tinha feito para Eliseu e desceu, trancou a porta e desceu. E falou para o marido dela assim, prepara um jumento para mim, prepara um servo que eu vou ver o homem de Deus. Não falou nada para o marido, não falou nada para ninguém. Olha só que bacana, ela não falou, não foi desesperada, ela colocou a criança em cima da cama, lá no quarto que ela tinha feito para Eliseu, foi até o marido, prepara para mim uma junta de jumentos que eu vou ver Eliseu. Ele só achou esquisito porque não era dia de visitar o profeta, mas assim mesmo ele fez o que ela pediu. Olha que bacana. E ela foi até onde estava Eliseu. Quando Eliseu avistou ela de longe, mandou o servo dele, vai lá correndo na frente, pergunta para ela o que aconteceu, se está tudo bem. E o servo foi correndo e perguntou para ela, está tudo bem? Ela falou, não, está tudo bem, está tudo bem. E ela foi até Eliseu. Quando ela chegou até Eliseu, aí que ela contou para Eliseu, olha, sabe aquele menino que você profetizou que eu teria e eu tive? Ele morreu. Ele morreu e está lá, em cima da cama que eu fiz para você. E aí Eliseu mandou o servo, não deu certo, e Eliseu teve que ir lá, e Eliseu ressuscitou aquela criança. Você vê que história fabulosa, que história. História de confiança. História de não ficar reclamando com ninguém, história de não ficar lamentando. Ela poderia se desesperar, começar a gritar, chamar o marido, chamar todo mundo. Ela não falou com ninguém que não poderia resolver. Você tem que falar o seu problema com quem pode resolver. Para de ficar contando o seu problema para um, para outro. Não, você tem que contar o teu problema para quem pode resolver. Nem para o servo de Eliseu ela contou. Ela só chegou lá para Eliseu e falou assim, ó, sabe aquela criança? Aquela criança que
que você profetizou que eu teria, aquela criança, ela morreu. E Eliseu foi lá e ressuscitou o filho da sunamita. Não é bacana essa história? Que exemplo que a gente tira aqui, né? Muitas vezes a gente fica tão desesperado. Você vê que essa mulher, ela era rica e generosa. Rica e generosa. Ela fez um quarto, cama, mesa, botou cadeira, até candeeiro ela colocou para ele, para ter luz, né? Quer dizer, tem pessoas que são generosas. E a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Então você pode ver que essa mulher, na hora do desespero, na hora do sofrimento, ela colocou a criança em cima da cama e foi, nem para o marido ela falou, para ninguém ela falou. Ela foi lá, só contou para Eliseu. Essa palavra está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Você pode ler até o versículo 37. Versículo 37, que aí fala que subiu a cama, deitou-se sobre o menino, quer dizer, Eliseu deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Pega essa palavra, para de ficar reclamando da vida e contando seus problemas para todo mundo. Fala de Jesus. Quer falar? Fala das coisas boas que aconteceram. Quer falar? Fala das coisas boas que você acredita que vai acontecer. Mas para de ficar se maltratando, contando só derrota, pensamentos negativos, tá certo? Esse é um conselho para você pegar essa palavra. Isso não é palavra minha, é palavra de Deus. Que serviu de exemplo. É uma história que a gente pode trazer para a nossa vida hoje. A maioria das pessoas hoje estão passando por problemas. Estão com nó na garganta, com vontade de gritar para todo mundo. Fala com quem vai resolver o seu problema. Não adianta falar com o secretário, você tem que falar com um chefe geral. Tá certo? Que é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus. Em nome de Jesus, tudo Ele vai responder. Tá certo? Eu gostaria que você, caso você tenha, essa palavra tenha lhe ajudado, passe essa palavra para outras pessoas. Vamos compartilhar essa palavra da sunamita. Nós temos que ter esse exemplo da sunamita dentro de nós, o exemplo de Eliseu, que ele perseverou. A primeira vez o garoto não ressuscitou, a segunda vez ele já ressuscitou. Você está entendendo? Então nós temos que trazer a palavra de Deus como exemplo para nós. Não é pegar a palavra de Deus para ficar jogando indireta para as pessoas e criando leis que não existem na Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Pegue a palavra, tá?